A Igreja Batista Filadélfia em Sertanópolis, através do Ministério de Multimídia, apresenta mais uma ministração da parte de Deus que vai edificar sua vida. Muitas vezes, ao longo de nossa caminhada rumo à realização de nossos sonhos e projetos, precisamos parar, refletir sobre como estamos vivendo e consertar o que estiver errado, a fim de empregarmos melhor as nossas forças em prol do que desejamos conquistar. Esta mensagem deve ser ouvida integralmente por todos os que desejam aprender para crescer. Seja abençoado tu e tua casa. Graça e a paz. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado aos pastores, o pastorado dessa igreja pelo convite. É um privilégio estar aqui. Estou feliz de verdade. Eu estou no pastorado já há 18 anos. Estou casado há 21. Tenho um filho de 17. Então já há bastante tempo no ministério, graças a Deus. Nossa igreja, a Igreja Batista Nacional no Cajuru. Nosso pastor titular, pastor Marcos de Oliveira. E foi muito legal saber que o pastor Antônio já esteve na nossa chácara, inclusive lá o local que eu estava falando, pastor Joab, ele já esteve lá anos atrás. Hoje nós estamos construindo um centro de eventos para poder acomodar todos os eventos da igreja, que é muita coisa. Então Deus tem sido bondoso conosco. Eu trabalho especialmente na área de jovens, adolescentes, juniores e crianças. E também com casais na área de finanças. Trabalho bastante com isso. E pela bondade de Deus, o Senhor tem conduzido nosso ministério, estamos trabalhando para Jesus. E além do pastorado, eu sou também historiador e professor na área de história. História que é a matéria mais legal do mundo, com certeza. É a melhor matéria que existe, né? Até porque todo mundo nesse país gosta de feriado. E a única matéria que dá feriado nesse país é história, né? Proclamação da República, história, feriado. Independência, história, feriado. Dia da trigonometria ninguém comemora. Dia da fotossíntese, já ouviu falar? Não, né? Até porque professor de matemática, eles ficam bravos comigo quando eu falo isso, né? Mas eu falo brincando, é claro, cada um sabe do que gosta, né? Mas matemática é uma coisa estranha, né? Deus criou as letras, Deus criou os números, o diabo misturou. Virou matemática, só pode. Mas é bom poder trabalhar com a área de história, eu gosto muito, até porque quando eu fui fazer o meu curso, eu já tinha 30 anos, quando eu fui para a faculdade para fazer o curso de história, fui para fazer assim, por gosto mesmo, pelo prazer de fazer, não trabalhava com isso, trabalhava com produção de programas de televisão, então não tem nada a ver. E no final das contas eu fui fazer por isso e Deus estava cuidando de tudo, porque hoje eu trabalho com história, não somente como professor, mas também dando treinamento para professores, né? Então é muito bom poder fazer aquilo que você gosta, é muito bom fazer aquilo que você tem como prazer fazer. Então é um privilégio estar aqui também hoje para compartilhar a palavra do Senhor. E eu pensando na questão das famílias e do contexto que se propõe essa sequência de mensagens, sequência de semanas aqui na igreja, e o trabalho que essa igreja já desenvolve, tanto no aspecto social, que eu já sei que tem um excelente trabalho, mas também nessa questão familiar. Até porque o conceito de família está muito complicado. As famílias estão sendo duramente atacadas. Valores estão sendo colocados muito à margem. E nós, cristãos evangélicos, nós temos ainda como nossa vida, o nosso padrão, como a última expectativa de manter um certo padrão de idoneidade, de respeito, de consideração. A gente nunca antes conseguiu enxergar tão claramente a promiscuidade entrando de uma forma muito demoníaca, destruindo. Então antigamente você tinha assim, muito aquela coisa do homem é sem vergonha, o homem é cafajeste, o homem é que apronta, o homem é que abandona, que trai.
Mas o que nós estamos vendo ultimamente é que não existe mais essa figura. É homem, é mulher. Eu tenho visto alguns casamentos destruídos por mulheres que abandonam tudo, família, filhos. Esse tempo atrás eu descobri uma situação, e estou fazendo isso como introdução aqui hoje, né? Mas a esposa de um amigo meu, ela acabou abandonando 3 filhos e o marido para ir para uma aventura emocional com um rapazão de 20 e poucos anos. Ela que já era uma quarentona lá, e fez lá uma cirurgia e ficou lá mais visualmente agradável aos olhos dela, né? E daí se aventurou, por fim abandonou tudo, perdeu o casamento, perdeu tudo, perdeu o nome, perdeu dignidade, perdeu tudo. E essa semana passada acabei por descobrir que até mesmo o garotão já a abandonou. Então, porque as pessoas estão completamente iludidas. A questão da sexualidade, do gênero, está totalmente perturbada a situação. Nós estamos diante de um momento na nossa história do Brasil, especialmente, onde nós, igreja, estamos começando a ser os mal vistos, porque nós combatemos não o homossexual, mas as práticas. Nós temos um padrão, nós temos uma postura, nós cremos que Deus fez homem e fez mulher, não tem um outro encaminhamento para isso. Então nós somos duramente criticados como se nós fôssemos os homofóbicos. E nossa igreja, nós temos pessoas que são homossexuais e que estão na igreja. E que lutam para manter a santidade, sabem que tem uma luta enorme, e eles sabem que nós não vamos compactuar com qualquer tipo de erro nesse sentido. Mas eles lutam. E eles lutam porque eles entenderam que a igreja é lugar de ninho, de abrigo, a igreja é lugar de proteção, a igreja não é um lugar de preconceito, não é um lugar de exclusão, não é um lugar de tratarmos mal as pessoas. Veja que eles falam tanto dos evangélicos com a questão da homofobia, mas eles não falam dos programas de humor que satirizam os homossexuais, eles não falam disso. E satirizam duramente. Você não vai ver num púlpito de uma igreja evangélica, por mais escandaloso que seja um homossexual andando por dentro de um templo da igreja, num púlpito alguém criticar, fazer uma zoeira, tirar uma piadinha, não vai fazer. Vai respeitar, vai considerar, vai querer que essa pessoa seja alcançada pelo evangelho. Só isso. Mas o mundo sim, o mundo é totalmente assim, acabando com a vida dessas pessoas e fazendo-as acreditar nisso. Que elas são isso, que Deus quis que elas fossem assim, e não é verdade. Então, a família está realmente passando por momentos difíceis, e é muito bom quando nós podemos ver os filhos dos filhos na presença do Senhor, porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. Mas assim, falando em família, eu hoje quero falar de perdão. Em Mateus capítulo 6, no versículo 12, Mateus capítulo 6, versículo 12, é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida. Até porque a oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus a pedido dos discípulos. Os discípulos pediram: ensina-nos como nós devemos orar. E ele passou a ensiná-los a orar. Quando orares, orareis dizendo, e aí ele começa a fazer a oração do Pai Nosso. Vamos deixar claro que a oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração. Os elementos que estão na oração do Pai Nosso devem estar na nossa oração. Então Jesus vai começar dizendo: Pai Nosso. Essa questão da paternidade que é tão séria, porque a figura do pai está muito assim abandonada, muito deixada para lá. Os pais não assumem muito o seu papel, então a paternidade tem machucado muito a vida de pessoas. Quando eu vou para os eventos tratar com jovens e adolescentes, quando vai se falar de pai, a mágoa brota assim, uma dor profunda, porque os pais já não são mais referência, os pais querem só sustentar e não querem cuidar, não querem caminhar juntos. Os pais às vezes estão deixando demais o seu papel como referência, e por isso também a sociedade fica tão conturbada. Um dia alguns anos atrás, eu estava andando, eu peguei um ônibus em Curitiba, e eu estava transitando dentro desse ônibus, quando eu vi uma criança, um menininho, que falou o seguinte: vó, eu quero ver meu pai, eu quero ir lá encontrar meu pai, eu quero meu pai, meu pai, meu pai.
E aquela avó falou assim: que seu pai que nada, rapaz, seu pai nunca te quis, seu pai na verdade queria que sua mãe abortasse quando ela estava grávida de você. Eu fiquei assim, falei: meu Deus, essa mulher está assassinando a alma dessa criança, né? Alguém tem um revólver, por favor, porque tinha que acertar o passo dela. Como que pode? Já é tão difícil. E ela ainda falando esse tipo de coisa, ferindo o coração daquela criança. A oração do Pai Nosso, quando Jesus fala assim: orarei dizendo Pai Nosso, é porque nós precisamos aprender que Deus é nosso Pai. Infelizmente ainda hoje há pessoas que não conseguem tratar Deus por Pai, não chamam Deus de Pai, chama de Deus, chama de Senhor, chama de Altíssimo, chama de qualquer coisa, mas não chama de Pai. E Ele diz que nós somos filhos, não mais servos, nós somos filhos. E por que as pessoas não conseguem chamá-lo de Pai? Porque a figura do Pai para ele às vezes é um bêbado, às vezes é uma pessoa que só fica aprontando, batendo, espancador, violento, grosseiro, ausente. Essa figura do Pai totalmente corrompida faz com que as pessoas não consigam chamar Deus de Pai. E é por isso até que o catolicismo romano, e não vai nenhuma crítica, não estou criticando os católicos, falando mal nem nada, é uma questão lógica, básica. O catolicismo romano acentua a figura da mãe, para substituir a figura do pai. E na verdade o pai é pai, a mãe é a mãe, e o pai tem que fazer o seu papel. Por isso aqui Jesus falou: deveis chamar Deus de Pai. E aí na sequência fala: que estás no céu, santificado seja o seu nome. É referência, Deus é maior do que nós, seja feita a tua vontade. Então é possível você transformar o Pai Nosso numa reza. Sim, é possível. Mas é possível você fazer do Pai Nosso uma oração. Porque é possível você rezar uma oração e você orar uma reza. Pode parecer confuso isso, mas a reza é a repetição das falas. E é possível você pegar uma oração feita e você trazer os elementos dela para a sua. Então é claro que você vai chamar Deus de Pai. É possível. Mas tem muitas maneiras de chamar Deus de Pai. Uma vez eu fui pregar numa reunião dos atletas de Cristo. E você sabe como é que é atleta, né? São tudo meio grandão, assim, meio forte. Eu estava por lá, né? Participando do culto e tal, veio um momento da oração, eu bem tranquilo assim, era uma reunião mais silenciosa. De repente eu ouvi assim, alguém respirando muito forte por trás de mim assim, e eu vi assim: papai! Eu tomei um susto, e eu olhei para trás, era um guarda-roupa de um homem grande, e ele chamando Deus de papai. O tratamento de Deus é papai, papaizinho, paizão. Eu só sugiro que não chame ele de fala aí velho, que eu acho que daí já vai ficar mais complicado, né? Eu acho que daí não fica mais tão respeitoso, né? Mas a oração do Pai Nosso nos apresenta elementos fundamentais da nossa vida. Quando chega aqui, Jesus fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí não há nenhuma diferença da questão das dívidas e ofensas, é a mesma coisa. Porque dever é ofender, ofender é dever, né? Quando você ofende alguém, você deve desculpas. Quando você faz alguma coisa errada com a pessoa, você vai ter que acertar essa situação, é a mesma coisa. Quando ele fala perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e ele coloca esse elemento do perdoar assim como, é uma coisa bastante séria, porque Jesus está ensinando na oração que devemos pedir perdão e devemos dar perdão. Todas as pessoas têm que pedir perdão e têm que perdoar. E a Bíblia está repleta de exemplos de superação através do perdão, lotada. Porque o perdão é um dom de Deus. Eu chego a dizer que perdão é igual fé. Eu ouso dizer que perdão é igual fé. Até para a gente conseguir explicar. Porque fé você não sente, você simplesmente crê. Quantos creem que Deus está aqui, neste lugar? Amém. Eu falo assim, quantos sentem que Deus está aqui? Já fica uma coisa mais difícil. Já fica uma coisa mais complexa, porque o sentir é muito subjetivo. Tem gente que vai sentir Deus com arrepio, com pulo, com reteté. Cada um dá aquela sua, sente do seu jeito. Deus está aqui porque eu creio que Deus está aqui porque o teto não caiu. Aleluia. Eu creio. Eu confio. Sei que Ele está aqui. Posso não sentir nada, mas eu sei. Eu confio. Se Ele não estivesse aqui, nós também não estaríamos. Daí é uma questão de fé. Perdão é como esta fé. Você pode até não sentir que perdoou, e em alguns momentos você vai ter que crer que perdoou.
Alguns momentos você não vai sentir que está perdoado, você vai precisar crer e saber que está perdoado. Perdoar é um desafio. Perdoar é desafiador. Agora, o perdoador, ele nunca foi obrigado a perdoar, ele escolhe perdoar. Assim como pedir perdão, muitas vezes é desafiador, porque quando você pede perdão, você se torna vulnerável. No momento que você pede perdão, você se torna vulnerável, porque você reconhece que você errou. Eu estou pedindo perdão por isso. Mas o perdão é libertador. Eu fiz um casamento sábado agora e eu estava mencionando entre as coisas importantes do casamento, essa questão do não tá sempre certo. Você não está sempre certo. E é incrível como pessoas que não admitem perdoar, elas não admitem na verdade, pedir perdão é porque elas não admitem na verdade que erraram. Quando os monarcas absolutistas, ali entre o século XV e XVI na Europa, França, Inglaterra, monarcas absolutistas, reis que tinham uma posição absolutista, ou seja, eles acreditavam que eles tinham sido colocados por Deus, que ninguém poderia questioná-los e que a presença deles era fundamental para a sociedade. Tanto é verdade que um dos reis mais conhecidos, chamou-se Luís XIV, é o rei da França. Ele se tornou um homem muito poderoso, a sua corte era gigantesca, o seu palácio, o Palácio de Versalhes, está a 15 quilômetros de Paris. Se irmãos quiserem aproveitar as férias que estão chegando, dá uma chegadinha ali em Paris, né? Tira uma semaninha, vai lá. É um palácio gigantesco. E nesse palácio... Um pouquinho mais? Tá bom. E esse palácio é uma casa de cerca de 700 quartos. Pouquinho, né? Quase igual a nossa, do Minha Casa Minha Dívida, né? 700 quartos, né? Era um homem tão rico, tão poderoso, que um dia ele foi a um banquete dado por um nobre numa outra casa, num outro palácio, e aquele nobre, para agradá-lo, deu um banquete com talheres em ouro. E em vez dele sentir-se honrado, ele ficou revoltado, porque ninguém no reino poderia ter algo que ele mesmo não tinha. Mandou matar o cara, prendeu o camarada, matar, tirou tudo que era dele, ele era absolutista. O rei Luís XIV, ele se considerava o Rei Sol, o título dele era Rei Sol. Até por conta de uma festa que ele foi vestido assim, mas também porque na concepção dele o Sol é o centro do sistema solar. Sem Sol não há vida, sem ele não há vida, sem o rei não há vida. Eles acreditavam nisso, né? Eu de vez em quando acredito nessa questão do sol muito seriamente, porque em Curitiba, sinceramente, sol é um artigo de luxo. Quando faz sol lá, a gente leva as crianças para fora e mostra e fala, ó, isso aqui que é o sol, o céu é azul assim, de verdade, né? O apelido da cidade é Chuvitiba, capital cinza, né? Por isso que as pessoas andam meio mortas na cidade, porque não tem sol, né? Mas o rei Sol se acreditava assim, sem ele não haveria vida, ele é absolutista, ele não pedia perdão, ele não pedia desculpa porque ele não errava. Agora, qual de nós não erra? Todos erramos. Por isso precisamos pedir perdão, e pedimos, devemos perdoar, porque o perdão é libertador. Você pode dizer isso comigo? Diga, o perdão é libertador. Veja como é o processo do perdão, né? A Bíblia vai falar a história de um homem chamado Manassés. Manassés era um rei, e ele foi um rei nascido de um milagre. Seu pai Ezequias ia morrer. Deus falou assim, ajeita tudo que você vai morrer. Ele pediu a Deus misericórdia, e Deus deu àquele rei mais 15 anos de vida. No terceiro ano dessa sobrevida do rei, nasceu Manassés. E ele reinou muitos anos, dezenas de anos, e a Bíblia fala assim que nunca houve um rei tão perverso, tão mau, tão ruim a ponto de ser pior que os pagãos. E a Bíblia vai dizer que Manassés era um homem tão terrível, que ele fazia adivinhação nas nuvens, queimou os filhos no fogo em oferenda a deuses pagãos, ele levou a nação a errar. Pior do que alguém errar, é levar outro a errar. E esse rei levou a nação ao erro, ao pecado, à prostituição religiosa, a prostituição da fé, que era a idolatria.
E esse homem era tão terrível, que ele acabou sendo objeto de uma ação de Deus e ele foi preso no cativeiro assírio. E lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, no versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, segundo Crônicas 33, 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram à Babilônia. 3 elementos vão aparecer na situação de Manassés. Esse rei Manassés, ele, por conta dessa situação, ele arrependeu-se, confessou o seu pecado, foi perdoado por Deus, provando que Deus pode perdoar até o pior dos pecadores. Mas 3 elementos aparecem na situação de Manassés para conduzi-lo ao arrependimento e ao perdão. A primeira coisa que acontece na vida de Manassés é que ele vai preso com ganchos. Esses ganchos representam a escravidão. Hoje para nós, especialmente as mulheres, né, mais que usam seus brincos e tal, né? Eu não uso, não fico condenando quem usa, até porque se eu condenar, eu vou deixar de ganhá-los para Jesus, e tem uns camaradas que só Jesus na causa, né? A gente ganha uns carçudos às vezes lá na igreja. Sabe como são os carçudos, né? Aqueles caras que andam com aquelas mostrando a cueca. Eu não sei que mania de andar mostrando a cueca, coisa horrorosa. Já falei pros caras, não gosto de ver cueca de homem, rapaz. Veste esse trem direito, né? Eles andam com as calças, uns tênisão meio largados assim e tal. E eles põem uns alargador na orelha, né? Aquilo ficou coisa... Eu acho horroroso, mas cada um sabe do seu gosto, né? Mas tem uns camaradas que convertem lá na igreja e eu falo assim, Senhor, resolve a parada desse cidadão aí, né? E tem uns que sabem como que Deus consegue. Tem um rapaz lá, que ele é de rap. Então ele canta, ele é bro, né? Nós temos lá um evento de rap, nós vamos ter mais um em novembro, eu fiz um recentemente. Eu preguei a mensagem toda em rima. Eu fiz uma mensagem inteira em rima, está disponível no YouTube. Porque eu falei assim, eu não vou perder para esses caras. Esses caras, eles falam tudo em rima, né? Mano, Jesus é o Senhor, não sei o que, Ele é o Salvador, Ele pegou Satanás e tocou o horror, tal. Eles falam tudo em rima, assim. Eu fiz uma pregação inteira em rima, porque eu falei, não vou perder para esses caras, né? E esse cara, ele é do rap e tal. E eu falei, conserta esse homem, Jesus, né? Tá muito assim, demais, tá muito bro demais. Rapaz... Orei, Jesus mandou a namorada pro camarada, advogada, toda certinha. Esses dias o cara de social na igreja, eu olhei para ele e falei assim, meu Deus do céu, o que foi, cara? O que aconteceu? Aí ela olhou para mim e falou assim, viu que bonitinho, pastor? Eu falei, tá vendo? Tem homem que só a mulher para consertar, né, rapaz? Tá louco, né? Mas veja, hoje é mais as meninas, né, que usam brinco, tal, aquela coisa, mas homem também, tem uns caras que usam aí, beleza, cada um sabe de si. Os meus meninos lá, quando perguntam para mim assim, o pessoal da igreja assim, pastor, tô pensando em fazer uma tatuagem, o que o pastor autoriza? Eu falo assim, depois que eu fizer em mim, você pode fazer em você. Quando você vai fazer? Eu falei, jamais. Ou seja, bailou, velho, bailou. Não, eu quero fazer um Jesus me ama, que ensina... Para, rapaz, sai fora. Aí, o gancho, diferente de agora, em outras épocas, o gancho, ele significava escravidão, o anzol na boca. É anzol na boca, é igual peixe. Quando é pego, ele é pego pelo gancho, pelo anzol, e ele está atado àquilo, e ele fica seguro, ele não tem como escapar. O anzol na boca, esse gancho que foi colocado na vida desse rei Manassés, significava o escárnio. Ele estava preso, ele precisaria se arrepender para ser perdoado e ser livre. E a falta de perdão na nossa vida representa isso também, representa uma escravidão, um escárnio. Já reparou que quando você não consegue perdoar uma pessoa, a sua vida gira em torno dela, você fica preso em torno dessa pessoa, a sua alma não é liberta, você não consegue caminhar para frente, a sua vida não progride porque você está preso numa falta de perdão. A segunda coisa que aconteceu com ele é que ele foi para a cadeia. Além do gancho, que significava a escravidão, ele foi para a cadeia.
E a cadeia é exatamente a perda de autoridade sobre a vida. Uma pessoa que não tem autoridade sobre a sua própria vida, ela não consegue se manter, ela vai literalmente ficar escravizada e ela não sabe mais para onde seguir, não consegue andar adiante. Isso acontece muito através dos vícios. Quantas pessoas presas nos vícios? As drogas estão assim tão fáceis de serem alcançadas, tão acessíveis às pessoas, as drogas, que é algo assim absurdo. Quando você vê as cenas das chamadas cracolândias nas grandes cidades, tem gente que pensa que é só nas grandes cidades, mas ao contrário, no interior as drogas estão dominando. O tráfico está chegando nos lugares mais inimagináveis possíveis. Por quê? Porque quer prender a pessoa. Sabe, até uma coisa que muita gente fala para os crentes, né? Você crente não pode dar um tapa, né? Fumar um bag, fumar um baseado, você não pode fumar. Não é que eu não posso fumar, o conceito é diferente. Eu posso não fumar. É completamente diferente. Quem é verdadeiramente livre? Quem pode não usar as drogas ou quem pode e as usa? É quem pode e não as usa. É uma escolha, dia após dia. As raves que tem por aí, essas festas com música, essa música instrumental, um tuxi-tuxi irado, né, que as pessoas viram. Como é que consegue ficar aquele tempo todo? É na base da droga, da bala, dessas coisas todas. São as drogas, os vícios que vão prender a vida da pessoa, tornando a pessoa completamente o escárnio da sociedade. Mas é também a cadeia do orgulho, a cadeia da violência, a cadeia do medo. Veja que há coisas que não deveriam precisar de lei, não deveria precisar de lei. Tem uma lei chamada Maria da Penha. Não precisava existir uma lei para dizer que você não pode agredir uma mulher. Você simplesmente não pode, não se agride, né? Lembra do tempo que falava assim, uma mulher não se bate nem com uma flor, né? Aqueles bons e velhos tempos que se ensinava essas coisas. Como professor, eu tenho costume de, quando os alunos estão ali naquele momento desesperador de quero terminar a aula e eles querem sair da sala, eles nem sabem por que eles querem sair, só quer sair. Aí você fala assim, você fechou a sua bolsa, caminhou para a porta, alegria estampada no rosto, eu falo assim, as meninas primeiro. E eu tenho costume de falar as meninas primeiro. E um dia um menino chegou para mim e falou assim, pô professor, você está sendo injusto com a gente, pô, todo dia as meninas, quando é que nós vamos revezar? Eu falei, nunca. Nunca te ensinaram na sua casa polidez? Nunca te ensinaram que as mulheres primeiro, se você vai passar numa porta e vai uma mulher, ela passa primeiro, você passa depois? Nunca te ensinaram isso não, moleque? Ficou meio assim, nervoso assim, mas falei, não quero saber, você vai ter que aprender que é assim que se faz. Por enquanto você olha para elas como inimigas, um dia você vai olhar para ela como a senhora da sua vida, né? É assim que acontece. O medo é uma coisa que também prende a pessoa, isso tudo é falta de perdão. E uma terceira coisa aconteceu com Manassés, é que ele foi exilado, ele foi mandado para longe da sua casa, ele foi obrigado a deixar sua família, ele foi obrigado a deixar a sua história, ele foi obrigado a deixar a sua dignidade. Então lá no cativeiro, em meio a ganchos, em meio a cadeias, em meio a exílio, somente lá ele reconheceu que precisava pedir perdão, somente lá ele reconheceu que precisava se arrepender. Irmãos, para cada um de nós, a palavra hoje nos traz uma oportunidade. Será que nós vamos precisar de ganchos para reconhecer que necessitamos do perdão? Será que nós vamos precisar ir para as cadeias para reconhecer que precisamos de perdão? Será que vamos ter que ser exilados para reconhecer que precisamos pedir perdão, que precisamos perdoar? Não deveria ser assim. Nós poderíamos simplesmente perdoar. Nós deveríamos simplesmente reconhecer e pedir perdão quando é necessário, sem precisar passar pelo escárnio, sem precisar ficar preso num passado. Sabe, uma das coisas mais interessantes que há é quando pessoas descobrem que a sua vida inteira estiveram presas a uma situação lá do passado e que deveriam ir lá para reconhecer aquilo, pedir perdão ou perdoar e poder andar adiante. Por que tem gente que não consegue nunca seguir adiante? Porque a sua alma está presa. Laços de alma são muito sérios. E os laços de alma, eles acontecem nos relacionamentos entre pessoas. Pode ser físico, mas especialmente emocional. Eu me lembro uma vez de uma menina
que chegou para mim e falou assim: olha, eu estou com dificuldade porque eu estou apaixonado e o homem é casado. O que eu posso fazer? Eu falei: você tem que sair disso. Você tem que sair, porque isso aí é laço, isso não é de Deus, isso não é um enredo de novela. Essas novelas torpes e que nunca mudam o assunto, onde a esposa é a malvada e a amante é a coitadinha, né? Tem muitos anos que eu não sei o que é assistir um capítulo de novela, mas mesmo assim basta ver a propaganda que você vê que é tudo igual, né? E agora está na moda nas novelas satirizar os evangélicos, né? Colocar um estereótipo de crente que não tem nada a ver com o que somos. Mas eu falei para você, tem que sair disso. E oramos, e até que ela lembrou de uma situação, ela lembrou que um dia ele teria dito a ela: você é minha pombinha, e eu vou cortar apenas uma das tuas asas, e assim você nunca vai poder fugir de mim. E eu me lembrei que quando eu era criança, eu tinha aprendido isso, que quando você tem, naquela época que se tinha papagaio, né? É diferente hoje, né? Mas tinha um papagaio, a gente tinha um papagaio, meu pai inventou de trazer um papagaio para casa, e eu era muito criança, e um dia eu vi ele cortando uma asa do papagaio. E eu fiquei encucado, falei assim: mas rapaz, você fez serviço errado, tem que cortar as duas, tá com preguiça, corta logo. Ele falou: não é assim, se você cortar as duas, ele tem equilíbrio, ele voa, você tem que cortar uma só, porque daí ele não consegue voar, ele não vai para longe, ali é a segurança dele. Veja a prisão que aquela menina estava, a prisão lançada por uma palavra. Às vezes tem gente que acha que isso não prende, mas prende sim. A autoridade, o poder da vida e da morte está na nossa palavra. E nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com as promessas que fazemos, com os pactos que fazemos, porque eles podem ser muito sérios. Então eu preciso pedir perdão, reconhecer, ir atrás. Quantas meninas têm sofrido, e eu tenho visto isso abundantemente. Recentemente eu fiz um casamento de uma menina que tinha sido deixada, assim, na semana do casamento. O rapaz decidiu que não queria mais nada com ela, vestido comprado, festa pronta, tudo pronto. Ela entrou num trauma enorme e levou anos para ela conseguir se libertar daquilo. Por quê? Porque ela não conseguia perdoar aquele homem que tinha construído um sonho na mente dela, na alma dela, e a abandonou. E enquanto ela não perdoasse, ela não poderia ter um outro casamento. E eu tenho visto milagres acontecendo nessa área, porque pessoas estão conseguindo ir lá e perdoar e liberar sua alma. Não vale a pena ficar preso a uma palavra de maldição que alguém deixou contra a sua vida. Não vale a pena ficar preso a uma falta que alguém cometeu contra você. Não fique preso, liberte-se em nome de Jesus. Confie, peça que o sangue de Jesus passe sobre essa palavra, quebre essa corrente, e você vai ser finalmente livre, livre para sonhar, livre para frutificar, livre para ter um casamento bem sucedido, livre para criar seus filhos na presença de Deus, para ver a sua geração e geração após geração depois de você servindo a Deus e fazendo a obra do Senhor. Mas você precisa entender o perdão, a necessidade do perdão. Ser perdoado é maravilhoso também. Lá em Mateus, no capítulo 9, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, especialmente no versículo 2, Jesus Cristo tem um momento onde a Bíblia fala o seguinte: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, uma cama. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. É interessante porque Jesus Cristo poderia ter arquitetado o perdão de outra maneira. Jesus fez uns milagres meio estranhos, né? Aquele de cuspir no chão e passar o lodo, coisa mais esquisita. Eu vou ter a honra de perguntar uma hora. Fala a verdade, que tem que ter alguma coisa ali. Para que o Senhor queria fazer aquilo só para o pessoal inventar nome de igreja? Igreja do cuspe ungido de Jesus, né? Já pensou que horror? Tem cada nome de igreja por aí, que misericórdia, né? Não era para dar um nome de igreja que Jesus fez aquilo, é para outra coisa, mas ele fez um milagre estranho, né? A multiplicação dos pães, orou, tal, levantou e solta o pão para a galera, umas coisas que Jesus fez, né? Deixar o pessoal ficar apavorado dentro do barco, deixar eles passar o maior medão primeiro, para depois acordar e acalmar a coisa. Quer dizer, Jesus deixava a coisa meio emocionante, essa que é a verdade, não tinha tempo ruim, a coisa não caía no lugar comum.
E aqui Jesus faz um outro milagre diferente. Ele poderia ter curado, dizendo assim: olha, eu te curo, levanta e anda, firma a perna, cresça, sei lá, o músculo aí. Ele poderia ter falado qualquer coisa, mas ele falou: perdoados estão os teus pecados. A cura de Jesus, ela vai se manifestar através do perdão. É interessante isso, porque a falta de perdão gera enfermidade, a falta de perdão traz doenças na alma. E doenças que podem se propagar de forma psicossomática e fazer com que o seu físico sofra uma enfermidade devido a essa alma machucada por uma falta de perdão. Naquele caso, Jesus provou o seguinte: que mais poderoso que qualquer ação de cura, mais poderoso que qualquer ação de cura, o simples agir do perdão de Deus pode curar uma pessoa. Por isso que eu acredito sinceramente que Deus pode levantar paralíticos através do perdão, Deus pode fazer cegos enxergarem através do perdão, mudos falarem através do perdão. Deus pode fazer isso na vida das pessoas. Deus pode restituir vida financeira, pode fazer um monte de coisas apenas com um ato de perdoar. Veja como é interessante o perdão, como ele é importante. Nós conhecemos a história de Davi e o seu caso com Batseba. Batseba, filha da opulência, não era uma mulher feia. Deveria ser uma mulher muito bonita. E mais do que isso, ela, muito bonita, atraiu os olhares do rei. E o rei a conhecia, porque ela era esposa de um dos 33 valentes de Davi. Ela era esposa de alguém próximo. Davi a conhecia. O que me chama a atenção é o fato de, naquele momento, dele deixar de fazer o que ele deveria fazer, que era ir para a guerra, e ele ficou em casa morgando. Ela foi ali tomar um banho ao ar livre. Então tá tudo errado, né? Ela tomando banho ao ar livre, provocandinho. Ele, em vez de trabalhar, ficando ali, só dando aquela olhada. Homem vagabundo em casa não tem jeito. Homem em casa não presta, é o trem que é complicado. Você vê que o pessoal fala que brasileiro não gosta de trabalhar, não é verdade. Brasileiro gosta de trabalhar. Brasileiro gosta de trabalhar. Aliás, os brasileiros são dos que mais trabalham no mundo. Há países onde não se trabalha tanto quanto aqui, não. Nós trabalhamos, a gente gosta. E a gente trabalha porque gosta. Porque você vê, já reparou? Homem que fica em casa, primeiro dia ele fica bem. Segundo, vai bem. Terceiro, ele começa a implicar com o suco. No quarto, ele começa a achar que estão acendendo demais a luz. Quinto dia, ele começa a ajeitar o tapete. Segunda semana, ele já está implicando com o tanto de papel higiênico que se usa na casa. Fica de mau humor. Tem que ir trabalhar. Davi ficou lá, fez besteira. Tinha que trabalhar, fez besteira. Então veja, no momento em que Davi teve o seu caso com Batseba, ela é engravida e ele faz coisas horrorosas, né? Ele traz o marido dela para que ele tenha uma relação com ela íntima e ele possa dizer que o filho que era dele era do outro. E o camarada fala assim: ah, não sou digno de ir desfrutar da minha esposa, meus companheiros estão na guerra. Olha a dignidade do cara. Normalmente na Bíblia, quando se dá um porre num cara, o cara faz besteira. Veja lá, né? Veja Jacó, não foi assim? Jacó, analfabeto, o pessoal brinca, né? Piadinhas gospel. Jacó era analfabeto, amava Raquel e não lia. Então, Jacó era assim, ele estava apaixonado pela Raquel, queria casar com a Raquel, mas o Labão queria empurrar a mais velha primeiro, né? Queria empurrar a mais velha, então dá um porre nele, empresta. Já imaginou? No outro dia? Porque a Lia, filha de Labão, ela era feia. Assim, a Bíblia fala que ela tinha o olho murcho, assim. Ela era feia, ela era monstrinho. A Raquel era bonitinha, ela era monstrinho. Você já imagina o susto do cara? Tomou um porre. Noé já tinha tomado um porre também uma vez e fez besteira, né? Mas aqui Jacó toma um porre, vai para a lua de mel. Você imagina aquele homem acorda, ressaca, aquela cara de ai meu Deus. Ele olha do lado e vai dar um beijo na esposa. E ele vê a monstrinho. Tem noção do susto? Aí o que ele fala? Ele fala assim. Daí o sogro fala assim: não tem mais jeito. Já casou, agora é essa. Ah, mas eu quero a outra, tá? Fica com a outra também. Mas você vê que são relações familiares complicadas.
mas porque deu um porre nele. A Bíblia fala de pessoas que tomaram porres, né? Agora você vê Urias voltou para casa, não entrou. Daí Davi faz o seguinte: dá um porre no Urias, e aí ele vai entrar. Não entrou também. Nenhum porre é capaz de comprar a dignidade de um homem que tem Deus assim, que serve a Deus, que é fiel, que é honesto, que é correto. Então, um Batseba, Davi acabou depois promovendo a morte de Urias, casa com Batseba. O primeiro filho morre, tem uma linha de sangue desgraçada, terrível na sequência, porque morre esse filho. Depois Davi tem problema com um dos filhos que estupra a própria irmã. Judá e Tamar estupra a irmã. Aí vai Absalão, mata o irmão. E é uma sequência de mortes terríveis na história de Davi. Terríveis, terríveis. Mas aqui, no Salmo 32, nos versículos 3 e 4, dentro desse contexto de pecado, Davi diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vigor tornado em sequidão de estio é você estar doente, é você perder a sua energia, é você perder a sua força. Então, no momento em que Davi assume o seu pecado, através do profeta que diz para ele, conta-lhe uma parábola e coloca ele na parede, e ele assume que pecou, ele prostra-se diante do Senhor, e é por isso que o Senhor vai falar que Davi é um homem conforme o coração dele. Porque Davi reconhece os seus pecados e implora a misericórdia de Deus, e ele consegue ser perdoado. Veja que nós podemos envelhecer. Quando ele diz assim: envelheceram os meus ossos, isso é doença na alma. É preciso pedir perdão, é preciso ser perdoado. É preciso entender que não podemos viver com a culpa. Nós precisamos do perdão de Deus e precisamos ser a ação do perdão de Deus na vida de outras pessoas. Agora é óbvio que para ser perdoado precisa de arrependimento e precisa de confissão, né? Infelizmente, há pessoas que vão pedir perdão para Deus, e elas chegam para Deus e elas colocam assim a coisa da seguinte maneira: olha, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu, quando ouço uma oração dessa, eu fico olhando para a pessoa e dizendo assim: nossa, essa pessoa é irada, meu velho. O cara tem uma multidão de pecados, tu é o cara, próprio amigo de Satanás, não é possível. Ninguém tem uma multidão de pecados. Nós temos pecados pontuais, específicos. Pecado tem data, pecado tem hora, pecado tem contexto. Pecado não é simplesmente um tombo que você leva na rua e dá uma olhada se alguém viu. Pecado tem nome, sobrenome. É como pedir perdão por uma traição. Ninguém pede perdão por uma traição e chega para a esposa e fala: ah, amor, eu te traí. Ela fala: ah, tá, te perdoo, tudo bem. Não. Qualquer esposa traída ou saber de uma coisa dessa, ela grita, esbraveja e ela quer detalhes. Quem foi? Quando foi? Como foi? Você gostou? Por que foi? Continua? Posso te matar? Por que para pessoas a gente tem que confessar as coisas certinho e para Deus a gente fala assim, joga para cima? Perdoa a multidão dos meus pecados. Não tem isso. Tem data, tem pecado específico. No Salmo 51, a partir do versículo 1, Davi também orando ao Senhor, ele reconhece os seus pecados, ele vê os seus pecados, ele sabe quais são. Ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo é o seguinte: o que o Senhor resolver, está resolvido, porque eu conheço os meus pecados, eu reconheço as minhas transgressões, eu sei o que eu fiz, e eu mereço ser punido. Quando eu olho para os ladrões na cruz, os malfeitores lá na cruz, na crucificação de Jesus, o perdão de pecados também aparece de uma forma tão maravilhosa, porque você tem dois transgressores e Jesus no meio. Então você vai ter um que é exatamente igual a um bando de crentes que tem por aí hoje, que nem sei se são crentes, mas é assim, ele fala assim: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, já que o Senhor é Jesus, desce daí e tira a gente daqui. Ele não queria saber se Jesus era
filho de Deus, se era Jesus, se era o diabo, para ele tanto fazia. O importante é assim, ó, sai daqui e resolve o meu problema. É exatamente igual um bando de gente que tem entrado nas igrejas, que só quer saber de resolve o meu problema. Então eles ficam queimando não sei o que, na fogueira não sei do que, eles ficam andando em caminho não sei do que, eles ficam levando rosa não sei do que, eles ficam com um monte de coisas que são simplesmente assim, lenitivos. Mas eles não querem consertar o seu caráter. Tem gente que quer que Deus resolva a sua vida financeira, mas não é capaz de fazer uma cirurgia no cartão de crédito e cortá-lo. Tem coisas que não tem jeito. Você quer resolver sua vida financeira e não quer ser curado do seu consumismo? Não tem jeito, consumismo. Cuidado com o consumismo. Consumista compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para fazer com que pessoas que ele nem conhece imaginar que ele é o cara. Não precisa, tem coisas que você não precisa comprar. Por que compra? Deus resolve meu problema financeiro. Para de gastar. Gasta só o que você pode. Agora, a verdade é que tem muita gente que é assim, o importante é o Senhor resolver o meu problema. Se é Jesus, não sei. Então, a pessoa sai daqui da igreja, faz um culto aqui, participa, vem, recebe oração, tal, o pastor empenha, ora, abençoa, tal. A pessoa sai daqui, vai ali e toma um passe. Fica ridículo. Fica ridículo. Isso quando a coisa está muito grave, tem uns que são pior, né? Tem uns que sabem fazer umas macumbas por aí, mas a situação está tão grave que ele não tem dinheiro para galinha, ele usa caldo quinor, né? Vai caldo quinor mesmo. É complicado, né? Você quer Deus ou quer o bolso de Deus? Do outro lado, tinha um outro que vai falar assim: seu louco, por que você está falando isso? Você não teme a Deus? Nós estamos no mesmo juízo que ele, que não fez nada. Aí ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu acho maravilhoso esse Senhor, porque Jesus estava machucado, maltratado, maltrapilho, não tinha figura de rei, não tinha imagem de rei, era a própria figura do escárnio humano, e aquele homem o diz: Senhor. O perdão entra naquele momento na vida daquele homem, ele é perdoado. E ali nós temos naquelas três figuras Jesus e os dois. Um morre no pecado, que é esse que queria que Jesus descesse ele de lá. Um morre para o pecado, que é esse que reconheceu Jesus Cristo. E Jesus morre pelo pecado de todos nós. É o perdão de Deus alcançando a nossa vida. O perdão de Deus, irmãos, o perdão traz cura. O perdão traz cura. O perdão liberta. Quantas pessoas querem passar por variados processos de libertação, e eu acho às vezes meio confuso, porque pessoas querem que você, com uma oração, como se você tivesse um toque de uma varinha de condão, né? Se você fosse mágico, que você liberte dos seus problemas, e não é assim. Ela às vezes quer ser liberta dos problemas, mas não abre a mão para jogar fora o problema. Ela tem que se libertar recebendo o perdão de Deus, às vezes não quer, mas o perdão de Deus é capaz de libertar. O perdão também, ele traz autoridade de volta, porque a pessoa pode sorrir, pode voltar a falar com pessoas e dar vida eterna. Ao longo do pastorado, já são 18 anos, muitas vezes posso ter errado com pessoas. Muitas vezes. Porque a gente trata com pessoas o dia todo. Eu tenho minha rotina de trabalho. Eu sou professor em 2 escolas no período da manhã, mas todas as tardes eu estou na igreja atendendo pessoas, especialmente no sábado, que eu fico o dia todo com jovens, adolescentes. É uma gentarada lá, é bem legal, mas eu estou o tempo todo atendendo, lidando com pessoas. Então o tempo todo eu estou falando com pessoas. Quando a gente vai pregar, a gente fala com pessoas. Então a gente está muito exposto, todo pastor está muito exposto. Porque as suas opiniões ficam muito assim, está aberto para todo mundo saber. E aí às vezes você acaba ferindo pessoas. Então eu todos os anos, quando vai chegando assim essa época, eu coloco diante de Deus: Deus, não me deixa fechar o ano com pendências com pessoas, pendências emocionais. Se eu tiver que pedir perdão para alguém, eu quero pedir. Se eu tiver que consertar, me mostra, não deixa eu ficar errado nisso. É uma postura que eu escolhi, porque eu não quero ficar preso
a alma de alguém por algo que eu falei, deixei de falar. Isso quando as pessoas não se ofendem com você só por você existir, né? Tem pessoas que se ofendem com você só pelo simples fato de você existir. Ah, você me incomoda, mas o que eu te fiz? Não sei, você incomoda. Não posso fazer nada, né? O perdão, ele consegue mudar a vida das pessoas. E o perdão traz a vida eterna, porque nós não vamos ficar livres na nossa vida e entrar no céu se tivermos presos a alguém. Para ser perdoador, nós também precisamos entender que essa é uma orientação de Deus. Colossenses no capítulo 3, nos versículos 12 a 14, a carta aos Colossenses 3, dos versículos 12 a 14. O apóstolo Paulo escreve e ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Bom, só até aqui já é a missão da vida, né? Pensa bem. Afeto de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. É bastante. Mas ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. E acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Bom, é interessante que essa palavra suportai-vos, tem muita gente que usa ela de um jeito meio, ela cabe também, assim, nesse sentido de, eu te suporto. Eu te aguento, né? É aquela coisa assim: ah, você, sabe o irmão fulano lá da igreja? Sei, ai, suporto ele. Suporto porque a Bíblia diz que tem que suportar. Então fica uma coisa meio assim, você se coloca superior à pessoa, e a pessoa é uma xarope, você aguenta a pessoa fazer o quê? Vou conviver, né? Paz do Senhor, graça e paz, amém, e Jesus me acalme e vamos embora. Mas esse suportai-vos não é bem isso que está falando. Esse suportai-vos é de dar suporte. Suportar é de dar suporte. É isso aqui, ó, o que tem na mesinha aqui, esse é o suporte. Isso dá suporte para que seja colocado algo em cima. Dar suporte é proporcionar condições para quê? Dar condições para quê? Isso é suportar. É dar suporte. Então veja, tem um irmão novo convertido, que ele se converte, e ele ainda é cheio de mania, né? Novo convertido é muito engraçado, né? Que novo convertido é espontâneo. Então ele está pregando para uma pessoa, ele já emenda um palavrão no meio, e aleluia, toca o barco. Novo convertido é muito engraçado. Mas você vai, o que você faz por um novo convertido? Ah, eu aguento aquele cara, né? Fazer o quê? Não, você tem que dar suporte para que ele cresça espiritualmente, para que ele consiga dar um passo a mais. Então ele vai diminuindo as coisas erradas na vida dele, você vai dando suporte. Nós que estamos na área do louvor, né? Eu vi os amados aqui, eu sei que é bênção, mas também é desafio. Porque você está aqui e você está também exposto. Então, entre músicos, eu sei porque eu sou baterista, toco violão, dirijo louvor, meu filho é dirigente de louvor, eu sei como é que funciona porque eu dirigi Ministério de Louvor muitos anos. Entre músicos, as diferenças de opinião surgem assim, ó, elas brotam um monte de vezes. E o que é a questão? Ah, nós estamos no mesmo ministério, vamos nos suportar. Não, eu vou dar suporte para que ele possa fazer melhor. Ele dá suporte para que eu possa fazer melhor. Isso é o suportar-vos. Então aquela pessoa que você já está irritada com ela, porque ela é muito xarope, dê suporte para que ela seja menos xarope. Ajude-a. Fale sinceramente, seja carinhoso, seja educado. Tem gente que é empolgada mesmo, eu sei como é que é. Às vezes passa dos limites, né? Fala umas coisas que não tem nada a ver e tal. Você tem que dar suporte para que essa pessoa cresça. Isso é suportar. E aí a Bíblia vai dizer assim: perdoai-vos mutuamente. Perdoar mutuamente porque todo mundo pode cometer falhas contra outros. Sabe? Se a gente não souber perdoar e ser perdoado, nós não vamos conseguir viver. Por que tem um monte de casamento que acaba? Porque as pessoas não são capazes de perdoar. Não são capazes de reconhecer que erraram. Casar é fácil. Ficar casado que é desafiador. Mas o Senhor está nos ensinando esse perdão. O coração do servo deveria ser de perdoado e não de perdoador.
Mas veja como é interessante. Em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 29 e 30, tem lá um servo que Jesus vai contar a parábola. Vai dizer assim: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse a sua dívida. Essa história aqui é o seguinte: o indivíduo, ele estava devendo, ele foi lá e pediu perdão para um credor. O credor lhe perdoou. Poxa, e ele, é como se fosse assim: ele recebeu perdão de 500. E tinha um outro que devia 5 para ele. Foi e pediu perdão, falou assim: ó, eu estou te devendo 5, tem paciência que eu vou te pagar, tal. Ele falou: não, eu quero saber, você está me devendo 5 e você vai preso. Porque tem gente que consegue ser benevolente consigo mesmo, mas não é capaz de ser benevolente com o outro, por menor que seja o erro do outro. Por mais grave que seja o erro que alguém cometeu contra você, um dia você também foi merecedor de um perdão. Então perdoe, estenda sua mão a perdoar. Não seja incoerente, que quer ser perdoado, mas não quer perdoar. Nós precisamos da prática na nossa vida. Agora, nós não podemos racionalizar a ausência do perdão, porque tem gente que inventa um monte de coisa para não perdoar, para não pedir perdão, essas coisas. Então as frases que acontecem na nossa vida são assim. Primeiro, tem gente que diz assim: ah, ninguém é perfeito. Você errou. Você falou que não devia, você machucou. Às vezes você até matou sonhos. Entulhou poços espirituais. Mas ninguém é perfeito, não vou pedir perdão nada. Todo mundo erra. Como assim? Às vezes nós racionalizamos o perdão e dizemos assim: a ofensa foi pequena. Como assim a ofensa foi pequena? Só sabe medir o tamanho da ofensa quem foi ofendido, não quem ofendeu. Lembra daquela frase que quem apanha, esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece jamais. Então, só quem foi ofendido pode mensurar isso. Ou então coisas assim: aconteceu há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Nós temos um amigo em Curitiba, ele é pastor de uma das grandes igrejas de Curitiba, uma igreja muito grande, igreja assim. Só que ele é um cara muito querido, não subiu para a cabeça dele, sabe que quando tem um coração de pastor, pode crescer o tanto quiser a igreja, não vai subir para a cabeça. E ele é muito queridão, muito gente boa, e é um dos grandes pastores de Curitiba. Quando ele começou, ele era um seminarista, e ele começou um pontinho de pregação muito pequeno. E um dia teve um irmão da igreja lá, usado pelo diabo, errou. Ele depois houve conserto, mas falou para ele assim: rapaz, você não vai ser nada na vida não. Você não vai conseguir nada, você não tem perfil, você não vai dar certo. Você não vai passar de um auxiliar do auxiliar do auxiliar. E sabe quando pega o cara e joga para baixo do chão? Depois de 17 anos, esse pastor que hoje é um pastor das grandes igrejas de Curitiba, ele acabou comentando conosco, porque nós tínhamos em comum ele e essa outra pessoa. E nós fizemos a intermediação para eles se reencontrarem depois de anos. E houve perdão. E aquele que tinha falado, falou assim: rapaz, eu não lembrava que eu tinha falado isso para você. E aí ele mencionou isso: olha, quem bate esquece, quem apanha jamais deixa de lembrar. Mas eu quero ficar livre hoje. Você vê, um pastor de uma grande igreja tinha uma coisa para ser perdoada de quase 20 anos. Às vezes a gente vai pedir a Deus orientação e a gente vai lembrar de coisas. Por isso que nós cremos no Espírito Santo. Sabe, eu sei que Deus pode trazer assim bênçãos maravilhosas, tal, mas eu não sou o tipo pentecostal pelo pentecostal. Eu creio na revelação de Deus para nos mostrar esse tipo de coisa muito serena, sem muito barulho, sabe? O barulho, tal, a igreja avivada, eu acho uma benção, aleluia, glória a Deus, cada um na sua. Mas assim, às vezes Deus precisa do silêncio, falar conosco como falou com o profeta no silêncio da montanha. Para nos lembrar: olha, você falou isso para fulano lá atrás.
Então aconteceu muito tempo, mas aconteceu. Outras vezes falamos assim, eu não vou ser compreendido de ir lá reconhecer o meu pecado, pedir perdão. Não importa se vão entender o que você está fazendo. Não importa se você vai ser compreendido ou não. Você tem que fazer. Por último, ainda a palavra vai dizer assim, a pessoa pode dizer, basta não repetir o erro. Não é assim. O tiro depois de dado não volta. Coisas que não voltam. A palavra depois que foi falada, o tiro depois que foi disparado, não volta, não tem como. Já foi. Tem que ir lá e consertar. Agora, se você tem que pedir perdão, eu vou te ensinar como não pedir perdão. Como você não deve pedir perdão, porque senão você não vai conseguir acertar essa situação. Primeira forma errada de pedir perdão é chegar para a pessoa e dizer assim, desculpa qualquer coisa. Isso é frase de pessoa que vai visitar. Não sei por que falam isso, mas falam isso, né? Já viu quando você recebe uma visita? Normalmente a visita quando está indo embora vai ser, desculpa qualquer coisa. Como assim desculpa qualquer coisa? Você mexeu em alguma coisa aqui na minha casa, eu não estou sabendo. Né? Mas é mania, é jargão popular. Agora, você vai chegar na pessoa que você falou umas coisas que não devia para ela. Ou você fez uma coisa que ofendeu. E vai chegar para ela e falar, desculpa qualquer coisa? Não é assim. Tem que ser específico. Olha, no dia tal fiz isso. Quero pedir perdão para você. Até porque nas igrejas tem os pecados que são popstar, né? Pecado popstar na igreja envolve sexo. Envolver o sexo é popstar. Fica famoso, as pessoas chama atenção, aquela coisa toda, um escândalo. Mas fofoca fica meio veladinho ali, meio escondido. As pessoas não falam muito. Conta a ilustração de um pastor que ele um dia chegou na igreja normal, assim como o pastor chegou tal, e ele percebeu algumas pessoas lhe olhando estranho, com reprovação. E ele ficou meio assim, mas tocou o culto tal. Dali uns dias, a coordenação da igreja, a diretoria, enfim, o que tem, cada igreja tem a sua, chama para uma reunião. E ele acha estranho, porque ele ser convocado para a reunião, normalmente é o pastor que convoca. Mas ele foi. Chegou lá e falou assim, nós queremos dizer que nós vamos ter que colocar o pastor em disciplina. Falei, por quê? Porque o pastor bateu na sua esposa. Como assim? Quem falou? A irmã fulana. Para não ficar as irmãs mal, né? Foi um irmão fulano, tá? Senão fica pensando que é só as irmãs que são faladeiras e dizem os homens são faladeiros também. E aí foi o irmão fulano. Porque a esposa dele contou para ele. Pôs a esposa na conversa, né? Aí, chama ele lá. Chamou. Eu vi o pastor batendo na esposa no dia tal, assim, assim. É verdade? É verdade, eu bati mesmo. Aí eles falaram assim, misericórdia, gospel, né? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, tal, aquela coisa gospel. Falou, chama minha esposa lá. Trouxeram. Tal dia assim, assim, te bati, não bati? Ué, bateu. E foi bom? Fundamental, necessário. Aí eles ficaram, né? Aí ela falou assim, nós vamos explicar o que aconteceu. Estava em casa e minha esposa foi pendurar roupa no varal. Sabe quando pendura a roupa no varal e coloca aquela vareta lá para pendurar a roupa? E esbarrou no marimbondo. E os marimbondos partiram para cima dela e ele saiu com a toalha. Para espantar. Sei como que é, uma pessoa dessa, que fala uma coisa dessa sem pensar, ela é capaz de destruir um ministério e uma igreja inteira. Porque falou que não devia. Haja conserto. Então assim, desculpa qualquer coisa não serve, tem que ser específico. Eu fiz isso, eu falei isso, eu e minha boca grande falamos isso. Outra coisa que você não deve fazer, não peça perdão dizendo para a pessoa, olha, foi sem querer. Como foi sem querer? Virou o quê? O Chaves agora? Foi sem querer querendo? Não tem, ninguém faz um trem para ofender outro sem querer, você quis fazer.
Então não fala assim, foi sem querer. Ah, te dei um murro, foi sem querer. Não pode. Se foi sem querer, não tem culpa. Não peça perdão dizendo que foi sem querer. Não peça perdão dizendo assim, eu errei. Mas você errou também. Aí você está simplesmente passando a acusação para o outro. E é aquela coisa de chumbo trocado. Então você mereceu, eu mereci, 0-0, então empate, vamos embora, está tudo resolvido. Não é assim. Assuma a sua culpa, não a culpa que os outros cometeram, não a culpa dos outros. Outra forma errada de pedir perdão é dizer para a pessoa, olha, se eu errei, me desculpe. Se você coloca, se eu errei, me desculpe, você está dizendo assim, olha, você que está dizendo, eu não acho que eu errei. Perdão é assim, você errou, peça perdão porque você errou. Perdoar, meus irmãos, perdoar é um ato de fé. Perdão não é um sentimento, perdão é aquilo que você precisa ceder para poder ganhar. Às vezes é preciso abrir mão para poder conquistar. Abra mão do orgulho. Pense como que você vai falar. Eu estava lembrando do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Você já reparou que na parábola do filho pródigo, aquele menino vai voltar para casa, menino pode falar, né? Aquele rapaz vai voltar para casa e ele fica elaborando como é que ele vai pedir perdão para o pai. Ele vai dizer assim, então caindo de si, disse, quantos trabalhadores meu pai tem pão e eu morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele pensou em como iria pedir perdão, se humilhar, sinceridade. Sabe, quando você quer realmente ser perdoado, você vai assumir, você vai chegar e vai dizer para a pessoa, com um coração bastante humilde, trabalhado, você vai dizer, eu errei. Eu errei. Isso é prova de um coração trabalhado. Na sequência, você tem que valorizar a pessoa que foi ofendida e você tem que dizer para ela, eu quero que você me perdoe. No momento que você diz, eu quero que você me perdoe, você está colocando a pessoa acima de você, está se submetendo a ela. É um ato de humildade, é um ato de uma pessoa que está dizendo assim, eu sei que Deus vai, pela minha humildade, me exaltar. Não precisa se preocupar. Quando você vai pedir perdão, você tem que transferir a responsabilidade também, mas o transferir a responsabilidade não é, olha, eu errei e você errou também. Não, não é isso não. É assim, se você quiser, você pode me perdoar. Você pode me perdoar, você quer me perdoar. Transfere para outra pessoa. A responsabilidade. Livra a sua alma. E a última coisa que você deve dizer é, vamos recomeçar. Por quê? Porque o perdão não é um fim. O perdão é um meio para um fim. Então no momento que você perdoa e que você é perdoado, os mecanismos de Deus são trabalhados para que você possa ser bem sucedido. Que as famílias dessa igreja sejam muito bem sucedidas e que haja perdão no seio das famílias dessa igreja. Que haja perdão dos maridos para com as esposas, das esposas para com os filhos, dos maridos para com seus filhos. Que as famílias sejam alcançadas pelo perdão, que entre os irmãos da igreja haja espaço para o perdão. Então se você tem alguém que errou contra você, perdoa. Perdoa. E assim no momento que ela vier confessar o pecado a você, as coisas já estarão resolvidas dentro do seu coração. E bastará um sim, você está perdoado, eu te libero, libera a tua alma. Que o perdão possa constranger o nosso coração e possamos mudar de vida. Isso sim vai consertar famílias inteiras. O perdão vai consertar famílias inteiras. Relações estragadas serão reconstruídas. E aquilo que está deteriorado na alma de alguém vai ser restituído. A favela emocional vai se tornar num lindo lugar onde a glória de Deus pode se estabelecer. E você será templo do Espírito Santo livre, 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 em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para uma oração? Sim, Senhor, sim, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Aleluias. Eu quero dar assim uma oportunidade, eu não sei como é que... Nós temos um tempinho aqui ainda, eu creio.
Rapidinho, mas eu quero assim, se você está magoado com alguém, e se você precisa de força de Deus para conseguir perdoar, eu quero que você venha até o altar, eu quero orar por você, quero que você venha até aqui para uma oração. Se você está chateado, triste, magoado com uma pessoa e você precisa de força para conseguir perdoar, venha até aqui. Venha com coragem, venha com ousadia. Deus vai falar ao seu coração, o Espírito Santo vai mover no seu coração. Da mesma forma, se você precisa ser perdoado, e você quer que Deus faça uma obra na sua vida, e você quer zerar a sua vida, ficar completamente zerado no seu coração, com a sua alma totalmente liberada, também quero que você faça isso agora. Saia do seu lugar, venha até aqui ao altar do Senhor. É um convite que eu estou fazendo, individual. É só você que pode fazer essa escolha de receber essa oração, especialmente por essa questão de perdão. Então, se você quer isso para a sua vida, se você precisa disso, você pode vir aqui. Nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te louvamos, Pai. Louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome, Pai. Nos colocamos à Tua mercê. Louvamos o Teu nome, Pai. Nos colocamos à Tua mercê hoje. Louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome, Pai. Eu quero estar limpo diante do Senhor. Eu quero estar limpo diante do Senhor. Ó Deus, queremos ter as nossas contas completamente zeradas no mundo espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Talvez você tenha que lembrar de coisas lá do passado, para serem perdoadas, para serem deixadas no altar. Deixa o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Você foi ofendido, foi ofendida, e precisa estender o perdão a algumas pessoas. E às vezes você não tem força para estender esse perdão. Deus quer falar contigo hoje. Deus quer te dar essa unção, uma unção de autoridade, para que você não fique preso ao passado, não fique presa a situações que te deixem magoado, magoada, ferido, ferida. Então, como maridos, esposas, filhos, filhas, pais, mães, se você precisa dessa unção, dessa autoridade de Deus para perdão, saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor. Senhor, eu estou colocando diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui na frente, Pai. Homens e mulheres que estão na Tua presença, sensíveis, ó Deus, e que tem alguma situação da sua vida que o Senhor falou especialmente com eles hoje, relacionada a perdão. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, move no coração deles, se eles é que precisam estender o perdão, que hoje o Senhor dê uma unção de autoridade para que eles possam ser livres desses ganchos, dessas cadeias, que eles possam ser livres, ó Deus, desse exílio que os colocou para fora de sua casa, de sua família, de um relacionamento santo e que agrada o Teu coração. Da mesma forma, Senhor, se eles precisam lembrar de alguma coisa, se cada um aqui precisa lembrar de alguma coisa, precisa que o Senhor mova em seu favor, eu peço que o Senhor faça uma grande obra na vida deles agora. E que, ó Deus, eles tenham a unção do Senhor e a coragem para perdoar e ser perdoado. Da mesma maneira, ó Deus, todos nós aqui como crentes, como filhos do Senhor, se temos pecados em nossa vida, pedimos perdão pelos nossos pecados agora em nome de Jesus. Perdão, ó Deus, se temos feito coisas que Te desagradaram, que Te desonraram, coisas, ó Deus, que foram infelizes. Se fizemos algo contra outra pessoa e precisamos ser perdoados por outras pessoas, ó Deus, dá-nos coragem de tomar a atitude de pedir o perdão. Mas que as famílias daqui possam ver o grande conserto do Senhor em suas vidas. E que, ó Deus, a Tua casa possa ser um lugar de ninho, de proteção, de cuidado. Seja um tempo de bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Vai nessa força, Deus te abençoe. Abençoe quem está do seu lado aí. Ministra uma palavra de Deus para essa pessoa e diz assim: seja um perdoador. Seja um perdoador em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos. Quero passar para o pastor, né? Estou disponibilizando para todos os irmãos lá, né?
o meu livro. Esse livro chama-se Namoro ou Namorico. E esse namoro é esse livro é tanto para pais que querem aprender como tratar essas questões, porque chega uma hora que os filhos começam a querer namorar e você não sabe como lidar. Então vai ser útil para você, vai por mim. Onde eu conto muitas experiências e eu explico certinho uma série de coisas relacionadas a namoro. Então, vale a pena para aprender, né? E esse DVD, na verdade esse DVD vai ser lançado domingo lá em Curitiba, mas eu já trouxe hoje para cá. É uma mensagem que eu preguei, nossa igreja. E Deus me deu a bênção de poder gravar com uma empresa. Então é Full HD, 3 câmeras, muito caprichado. E então a parte técnica está muito bem elaborada. E o conteúdo é Bíblia, então está tudo em ordem. Então estou disponibilizando para os irmãos que quiserem. Só o livro em especial, toda a renda do livro é para a construção do nosso centro de eventos. É para a gente poder ganhar mais pessoas para Jesus. No final das contas, o que importa para nós é ganhar pessoas para Cristo. Obrigado pela oportunidade, obrigado, pastor.